Deus. Essa pregação que eu vou fazer hoje é a primeira vez, uma pregação que eu vi, a primeira vez na Assembleia. E eu vou falar o versículo, é bem conhecido, né? Dá um entendimento dessa mensagem maravilhosa. Hebreus, capítulo 4, e versículo 12. Para poder passar. Glória a Deus. Amém? Assim anuncia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, igreja? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu não sei, foi a primeira vez que eu vi uma assembleia. Fui para muito encontro de líderes, né? E nesse encontro uma assembleia, o pastor assembleia, eu estranhei. A primeira chegada dele, eu comecei a estranhar. Porque nós assembleianos, né? Nós temos o costume, quando a gente chegar, a gente se ajoelha e ora. Graças a Deus. Aí eu já comecei. Essa foi a primeira vista. A segunda vista foi o modo de se vestir, né? Eu pensei que era um deputado, né? Carne de paletó, gravata, né? Pensei, né? Nunca tinha visto. Aí eu achei interessante, achei bonito também, né? Aí eu falei, né? Ele falou sobre isso. E esse culto ia se. Foi um dos mais fortes que eu senti. Acho que foi o terceiro que eu tinha ido. Eu fui em 9. Aí o que aconteceu? Ele falou sobre a Bíblia, né? Aí ele disse, ele anunciou, meu Deus, como é que estão nossas Bíblias, meus irmãos? Né? Às vezes, falei para minha esposa, eu tenho algo muito importante lá em casa que eu estou fazendo sempre. Depois que eu ouvi essa pregação dele sobre a Bíblia, comecei a tratar a Bíblia bem. Ele falou, irmãos, como é que estão nossas Bíblias? Ele mostrou uma Bíblia que ele tinha de bolso, antigamente, ele pegava nas bolsas. A de bolso era tão antiga que era de couro ainda, cara. Ele tinha essa Bíblia. Aí eu falei, meu Deus, como é que está a nossa Bíblia? Às vezes a gente tem uma Bíblia. Ele até anunciou, acho que muitos pastores anunciaram isso. Não tem aqui, mas pelo nosso entendimento, nós acreditamos que é. A Bíblia é o livro dos livros, né? O livro dele. Essa frase dela. Mas para nós, pela nossa fé, é o livro dos livros. E devemos tratá-lo sempre bem. E às vezes, infelizmente, né, não acontece isso. Às vezes nós temos uma Bíblia e nós tratamos bem. Lá em casa tem 4. Né? Então, 2, a minha esposa 2. Eu vejo assim com a minha Bíblia e eu digo, meu amor, falei para minha esposa, meu amor, minha Bíblia foi assim, relacionamento, um preço acima, né? Eu casei para procurar essa Bíblia aqui na cidade, que a minha esposa me deu de presente. Foi um preço até mais de 300 pontos a Bíblia foi. E a esposa me deu de presente. Ainda bem que eu estou trabalhando. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. E eu tenho um costume, esse costume, eu tenho desde que eu conheci uma vizinha, em frente à casa da minha mãe. Quando eu entrava dentro do quarto dela, ela tinha um culto dentro do quarto. E dentro do quarto tinha uma Bíblia aberta. Às vezes a pessoa, não sei, que eu já vi várias vezes, não se lembra do que acontece quando eu era criança. Não me lembro de algo muito especial quando eu era criança. Até essa mesmo. Estou querendo me emocionar. Eu até sonhei com esse sonho. Glória a Deus, Jesus. Vem uma amiga aqui, inclusive.
vizinha foi a primeira pessoa a me levar à presença do pastor. Glória a Deus. Ela levava a gente para casa do pastor e para a missionária. E esses pastores lá na casa deles publicavam. E eu me lembro que lá eles falavam tanto da Bíblia para a gente. Foi o primeiro lugar que ele anunciava que a gente tem que dar valor à Bíblia. Aleluia, Jesus. Da importância à Bíblia, da prioridade à Bíblia. Não é? Tinha um corinho que a gente sempre cantava, era em respeito ao dos salmos mais conhecidos. Né? Glória a Deus, O Jesus. refrão que a gente sempre cantava lá quando a gente estava lá presente, várias crianças, e a gente cantava desse jeito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa é a parte que eu mais gosto. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Glória a Nada Deus. temerei, nada temerei, nada temerei. Aleluia, Jesus. Nada. Glória a Deus. Aleluia. E eu falando para minha esposa nesses tempos, eu falei, amor, eu leio 15 versões bíblicas. Eu tenho um aplicativo, eu leio 15 versões. Né? Uma das versões é a que a gente costumava ler, é esse, né? Chamou da revista Corrigida. E a minha Bíblia NVI é uma versão internacional. E tem outras versões que eu leio. E a ARF eu conheci lá em São Paulo. São Paulo se lê muito a ARF. Também da revista que é. São Paulo se lê muito a ARF. Né? Aí eu, vendo isso, falei para minha esposa, quando eu estiver trabalhando, eu vou ver se eu consigo cada exemplar dessas Bíblias, sabe? Porque é bom, irmãos. Como, por exemplo, que muda as palavras, são as palavras mais fáceis de se entender, mais fácil não, assim, para a gente. A palavra de Deus, a não ser que o entendimento é veio alto, né? Quando a gente mesmo tem essa prioridade de dar importância à palavra de Deus, Deus nos faz entender Aleluia, cada Jesus. palavra. Glória a Cada Deus. palavra. Né? Como, por exemplo, lá que nós lemos em Hebreus 4, na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, anuncia assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Lá em casa, a minha Aleluia. prioridade é isso. Eu falei muito, já tem tanta casa antigamente, quando das igrejas locais, a gente fazia nos bares, nas famílias, especial que eu falo futuramente, mais para frente, eu e minha esposa. E o que acontece? Eu entrava, a gente não via cada casa com estantes bonitos, para olhar, para até falar para as pessoas, para ver se elas vivem. Às vezes você percebe que as pessoas escondidas dentro das casas. Vai lá no armário. A minha passou da porta da sala, você vai ver 4 Bíblias lá na estante. E tem uma aberta. Passou da porta. Você vai ver na estante da sala as Bíblias. Aleluia, Deus. Porque é anunciado, que eu acho que o pastor já anunciou, e eu acho certo, é o nosso manual de instrução. Glória a Deus. Ela cura, ela salva, ela libera. Aleluia. Deus, como é anunciado por ele. Glória a Deus, Jesus. A palavra de Deus é poderosa. É, meu Deus. Irmãos, vão perceber, tanta luta houve, guerra, para hoje
Nós temos esse livro aqui. Aleluia, glória a Deus. E algo que Deus ele me fez entender, sempre anunciar a Bíblia, até um negócio. Eu falo, reina toda vez, reina Deus Pai, em nossas vidas. Aleluia, Deus. glória a Deus. Eu falo, ele reina Deus Filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Toda vez em Deus. minhas orações eu falo, Deus Espírito Santo, reina. Aleluia, Jesus. E até que depois de um certo tempo, Deus falou, olha, está faltando mais um, porque a Bíblia Glória a Deus. reina as sagradas escrituras. Glória a Deus. Nossas Aleluia. Aleluia, Jesus. Não vai importante. Às vezes, quando eu era bispo para tocar lá na defesa civil, estava no grupo, eu sempre falava, irmãos, vamos colocar mais Bíblia no grupo. Mais Bíblia com pronto um versículo. Eu tenho um grupo pessoal. Aí a minha igreja de adoração, ministério adorando. E esse grupo eu dou prioridade para isso, pastor. Colocarem algo abençoado no grupo. Versículos, reflexões, minha esposa sempre coloca reflexões no grupo. Tem pessoa aí fora no grupo. É uma pessoa que nós conseguimos, né, fazendo para Jesus, dentro do lugar na Batista do Bosque, foi batizado na Batista do Bosque. E hoje está em Santo Catarina. É uma das pessoas que mais manda mensagens abençoadas no grupo, no site do Bom Dia, de Boa Noite. Meu pai está começando a mandar mensagem no grupo. Eles só não vieram hoje, estão muito cansados. É muito trabalho o dia todo. Vai chegar à tarde, mas minha mãe não mandou a satisfação. Ela disse, ó, meu filho, eu não vou poder, eu estou muito cansado, cheguei agora, eu vou tomar banho. Ela disse, não, mãe, tá em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. A senhora vem com saúde, em nome de Jesus. Tá benção. E a Cleiciana, que está aqui, a minha cunhada, casada com meu irmão caçula, e não foi combinado não, pastor. Ela apareceu lá em casa hoje, ela viu a minha esposa na rede conversando, ela apareceu lá. Aí eu falei para ela, hoje vai ter um culto hoje. Ela disse que nem precisou chamar, ela veio se convidar. Aleluia. Glória a Deus. Eu coloquei um anúncio, eu fiz a propaganda do Deus. Glória a Deus, Jesus. E para vários amigos, várias pessoas, familiares, né, do grupo hoje, porque nós temos que, né, anunciar, né, fazer o Glória a Deus. E anunciei esse culto abençoado hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, voltando ao assunto, a Bíblia ela é muito importante. Como foi anunciado aqui, ela liberta, ela cura, ela salva. Temos que dar essa importância. Você, quando vai anunciar para alguém, fala, você tem que anunciar algo. E é algo tão maravilhoso que sair daquele ponto, quando o pastor falou isso, querendo dar prioridade à palavra de Deus, eu saí, meu Deus, eu saí pensando assim. Eu aprendi a ler na terceira série. Aprendi a ler na terceira série. Por esforço meu mesmo, eu não sabia ler. Aí a professora de português daqueles tempos, tinha aquele livrinho de português e tinha as historinhas, né? E ela sempre colocava o aluno lá na frente para ler e eu ficava sempre admirado. Com ele lendo. Eu falei, eu quero isso. Eu quero aprender a ler também. Sabe? Aí eu peguei o livro de português e comecei a ler. Glória a Deus. Comecei. E aprendi só. Aprendi sozinho. Mas foi lendo. Aprendi. Aí teve um certo dia que, na escola, nem que a professora entrasse lá no coordenadoria, fala de professora, queria ler hoje. E gaguejava ainda. Era tímido. Aí eu falei, não quero ler hoje. Então tá bom. A professora botou para ler. Aí os alunos, tu aprendeu, aprendi. Mas como é que foi isso? Eu peguei o livro de
esse botei para ler. Demorou, foi quase um mês todo lendo o livro para aprender a ler. Hoje, para graça, glória de Deus, eu vou pegar a Bíblia e já li. Até os pastores já sentiram isso, essa emoção quando você lê a Bíblia. Essa emoção. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. É uma palavra que vai te emocionar. Deus. Espírito Santo toca. Glória a Deus, Jesus. E hoje a Bíblia ela faz essa transformação. Eu vejo muitas plataformas. Glória a Deus, aleluia. E pastores Penetra junto assim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pegou a Bíblia dele, parece que começou a andar lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Glória a Deus. Eu achei assim, meu Deus, não acredito nisso. É importante. Hoje nós temos esse privilégio de carregar esse livro maravilhoso. Glória a Deus, Aleluia. graças a Deus. Brasil, Glória a né? Deus. Mas ainda existem regiões que precisam ser alcançadas, que tem que ter esse privilégio. Aleluia. Meu Deus, é verdade. Hoje eu assistindo nas plataformas digitais, no estudo ao ar livre, eu fiquei pensando assim, meu Deus, se fosse tão bom isso em todo lugar, infelizmente há lugares que é proibido ainda. Então, né? Até igrejas estão sendo, igrejas estão proibidas no lugar de ter autorização das autoridades daquele lugar. Tem que ter. A Bíblia é importante. Um dia eu estava falando com o discípulo, não já pensou. Eu acho assim, tinha muito ainda da Bíblia para ser escrito, porque naquele tempo teve muita palavra de Deus ainda que infelizmente foi destruída. Era comum. Vocês sabiam disso? Estava pensando que era só isso. Tem muito ainda da Bíblia que deveria estar aqui. Deveria estar aqui. A Bíblia não relaciona se tivesse tudo aqui. Não. E a Bíblia, se formos ver, ela fala de todas as situações possíveis. Glória a Deus. Tudo fala sobre. Aleluia, Se você Deus. pegar qualquer outro livro, você vai perceber que o assunto dele vai ser aquele principal. A Bíblia não. Todos e todos os assuntos. Glória a Deus, aleluia. Então vamos dar essa prioridade. A Bíblia, importância na Bíblia. Porque, irmãos, é importante. É muito importante isso. Muito importante. E Jesus, quando foi anunciado, ele venceu o inimigo de Jesus. Olha lá. Ele foi enfrentar ele o que foi? Está escrito, não está? Ele foi enfrentar o inimigo foi atentar Jesus. Vamos ler aqui nosso parte aqui sobre essa bênção que Jesus conseguiu ser abençoado e nós que venceu. Anunciando em Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, não quer essas pedras de pão. Aí começa. Jesus respondeu. Essa versão está na inteira. Nas versões da nossa ARC, as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Aí, olha só, segunda vez. As Escrituras Sagradas afirmam: adore
obedeciam somente a Ele. Glória a Deus. Depois o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. Pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Três vezes já é anunciado as escrituras sagradas. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pernas. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que não põem à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Irmãos, para vocês terem uma ideia, as escrituras sagradas são anunciadas 4 vezes quando Jesus foi tentado. Até o próprio inimigo anunciou as escrituras sagradas, se formos perceber, porque ele sabe, tem sim as escrituras sagradas, existem as escrituras sagradas, se formos perceber, o diabo mesmo anunciou. Aqui, versículo 10, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Ele falando isso para Jesus, ele falou isso. Em outras versões está escrito. Dessa maneira, até o inimigo sabe que está escrito. Glória a Deus. Para vocês, nós temos essa ideia, o quanto é importante. Façam isso para vocês verem. Eu faço. Toda vez mando um versículo bíblico, meus pais mandam um versículo bíblico para quem eu conheço. Plataforma digital, mando versículos bíblicos. A Bíblia tem poder, meus irmãos. A palavra de Deus tem poder aqui, ó. Aleluia. Aleluia. O inimigo se retirou quando Jesus falou 3 vezes. Está escrito. Tem poder. A nova Bíblia Viva anuncia Jeremias 15:16. As suas palavras são o meu alimento. Elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, As Jesus. palavras de Deus são o nosso alimento. Aleluia. Quando nós cremos nessa palavra Louvado aqui, seja Deus. não é essa casca aqui não que ela alimenta, não. Um dia, nesse encontro também, conheci um pastor que ele disse assim: o pessoal tem essa mania, e essa é carne é fraca. Sabe o que o pastor disse no encontro? A carne tem que ser fraca mesmo. Quem tem que ser forte? O Espírito, meus irmãos. Glória a Deus. O Espírito tem que ser forte. Aleluia. Aqui, ó. Mortifica a carne. Aí tem uma carne fraca no mundo. O Espírito não é forte. É fraca mesmo. Você percebeu a mensagem que eu li para você sobre a tentação de Jesus? Você viu como ele foi para o deserto? A carne estava fraca, mas o Espírito de Jesus estava forte. Glória a Deus. Então, Aleluia. Glória a Deus, Jesus. sem comer, sem beber nada, Jesus estava carne fraca. O Espírito dele está como? Está falando que ele foi levado ao deserto por quem? Aí, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É verdade, Deus.